Olá, bem-vindos a mais um podcast A Saúde das Mulheres em Portugal. A medicina geral e familiar tem um papel essencial na saúde da mulher. Quem o afirma é a coordenadora do Grupo de Estudos de Saúde da Mulher da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, a doutora Vera Pires da Silva, que é hoje a nossa convidada. Começamos esta conversa com um facto. 25% das consultas do médico de família estão relacionadas com questões da saúde da mulher, da gravidez à menopausa, do planeamento familiar à sexualidade. Doutora Vera, muito bem-vinda. Obrigada por se juntar a esta nossa conversa. E eu começava por lhe perguntar qual é que é o papel do planeamento familiar na saúde sexual e reprodutiva das mulheres, seja ela em que altura for. Olá, muito obrigada pelo convite. O papel da saúde sexual e reprodutiva no planeamento familiar é essencial, não é? Porque o que é que nós queremos com a saúde sexual e reprodutiva? Nós queremos, neste caso das mulheres, que as mulheres possam ter acesso a uma saúde sexual prazerosa, sem julgamentos, porque a saúde sexual e reprodutiva, para além de uma ausência de doença, é um bem-estar físico, mental e social no que concerne a sexualidade e a reprodução. E felizmente, nas sociedades livres, o conceito de mulher tem vindo a evoluir e não está unicamente concentrado na sua capacidade reprodutiva. E o planeamento familiar permite às mulheres decidirem quando, com quem e com que regularidade querem ter filhos. Permite assim à mulher ser dona do seu corpo e não estar subjugada a imperiosidades morais que podem não ser os valores que ela adotou para ela própria. Elas terem acesso a consultas de planeamento familiar e a métodos contraceptivos permite assim às mulheres escolherem quando e se pretendem vir aumentar a sua família, virem a ter filhos. Para além disso, o planeamento familiar não é apenas a contracepção, são também os rastreios. Uma consulta de planeamento familiar permitirá também ter acesso a todo o aconselhamento que tem a ver com a sua sexualidade, e nisso estamos a falar de doenças sexualmente transmissíveis, também de rastreio do cancro do colo do útero, que o causador é o HPV, que é um vírus que é sexualmente transmissível. Por isso, a consulta de planeamento familiar é essencial para as mulheres. E, felizmente, Portugal já tem uma lei que já data de algum tempo, desde 1976, que permite às nossas mulheres portuguesas terem acesso a esta consulta. Claro que ainda há caminho a percorrer, não é? Nem tudo é perfeito, mas estamos francamente melhores que outros países e é algo que nós devemos sempre advogar por estes direitos que as mulheres têm, porque infelizmente o que temos visto a nível mundial, há algum retrocesso em algumas sociedades, e naquelas sociedades em que nós queremos livres e em que os direitos das mulheres prevaleçam, as mulheres terão sempre direito de escolher sobre o seu corpo. E é isso que o planeamento familiar permite às mulheres empoderá-las e decidirem o que fazer, quando fazer e como fazer com o seu corpo. Muito bem. Estava-me a dizer que pelo menos a nossa lei permite ou apoia, não sei se passa a expressão, que todas as mulheres tenham acesso a uma consulta de planeamento familiar. É na verdade assim? E quando é que também se deve começar? Ou quando é que se começar? Ou se esta consulta de planeamento familiar deve ser ao longo de toda a vida da mulher ou não? Eu lembro-me que há uns tempos atrás falávamos nas escolas, portanto que a própria escola podia, nas idades mais jovens, as adolescentes começarem a falar, inclusive com uma própria disciplina também de planeamento familiar, que obviamente não é a consulta de planeamento, mas como é que isto pode ser, para quem nos está a ouvir do lado de lá, como é que deve ser encaixado e como é que na realidade funciona? A educação sexual é essencial e é isso que as escolas devem ter. Na nossa lei já o prevê, embora nem sempre aconteça. O acesso à consulta de planeamento familiar deve iniciar-se assim que a mulher pondera, a jovem ou adulta ou adolescente, pondera iniciar a sua vida sexual. O que é que nós queremos? Nós queremos prevenir que estas mulheres, adolescentes ou da fase adulta, venham a ter uma gravidez não desejada. E nessa consulta é importante que elas venham para se aconselharem do melhor método contraceptivo que se adequa às suas necessidades. A escola tem um papel essencial em alertar, porque nós queremos que as nossas jovens tenham cada vez uma maior literacia em saúde e a escola tem um papel enorme. Nós não queremos que elas recorram apenas às amigas aos namorados e a outras fontes menos fidedignas de informação, por isso a consulta é um sítio onde encontram profissionais especializados que conseguem aconselhar e ver qual é o método contraceptivo que melhor se adequa à rapariga ou à senhora que temos à nossa frente, porque o método que funciona bem para a amiga não quer dizer que seja um método que funciona bem para a pessoa que nós temos à nossa frente, e este aconselhamento tem de ser personalizado, individualizado, para nós conseguirmos termos mulheres e jovens
jovens satisfeitas com o seu método e que não venham a abandoná-lo e que não venham a ter uma gravidez indesejada. Por isso, o que está preconizado é que esta consulta de planeamento familiar é desde o início, pode ser desde o início da menarca ou quando iniciam a vida sexual e até ao final da vida, da fase reprodutiva da mulher, porque o planeamento familiar é isto mesmo, é planear a família, por isso é durante o período fértil da mulher que esta consulta faz sentido. Muito bem. Falou na questão dos métodos contraceptivos. E, de acordo com o Grupo de Trabalho da Saúde das Mulheres em Portugal, um dos dados que vocês indicaram é que 7% das mulheres em Portugal relatam que as suas necessidades de contracepção não são satisfeitas. Qual é que é a importância deste acesso e da amplitude deste acesso dos métodos contraceptivos? É vital, por tudo que já falámos até agora, porque nós sabemos que em Portugal a maioria das mulheres usam a pílula. A pílula é um método que é altamente dependente da mulher. Tem de ser tomado todos os dias, àquela hora certa. Alguns têm de fazer uma pausa e depois têm de retomar, por isso é importante que nessa pausa, ao retomarem, não se esqueçam de retomar, e às vezes é muito nessa altura que há uma falha. Por isso, o que nós queremos nos métodos contraceptivos é que seja um método que a senhora faça, não é? Bem, ou se ela tiver uma tendência a esquecer-se, que seja oferecido outro. Nós não temos só pílulas, nós temos anéis vaginais, temos adesivos, temos métodos chamados de longa duração, como o implante e o dispositivo intrauterino, por isso há um leque enorme de contraceptivos que nós podemos oferecer às mulheres. E muitos deles, felizmente, são gratuitos e as mulheres podem tê-los nas consultas de planeamento familiar, tanto nos cuidados de saúde primários, nos chamados centros de saúde, como nos hospitais. Por isso é essencial que elas venham à nossa procura e que nós consigamos adaptar, porque eu não vou conseguir dar um método se a mulher depois não ficar satisfeita com ele. Isso é como, por exemplo, nas pílulas. Muitas das mulheres gostam da pílula, mas todas as pílulas... Mas todas se adaptam da mesma forma, ou a nível de alguns sintomas que daí advêm que não são iguais para todas as mulheres, não é? Tal e qual. E, por exemplo, as que nós temos disponíveis gratuitamente nos centros de saúde e nos hospitais, muitas das vezes não têm aqueles chamados benefícios secundários, isto é, para além do benefício contraceptivo, acrescentam benefícios na pele. Mulheres que têm acne, borbulhas, podem fazer um determinado pílula que alivia esses sintomas, que aliviam também a retenção hídrica. Mulheres têm tendência a reter... a fazer retenção de líquidos, têm pílulas que ajudam a diminuir essa retenção hídrica, só que essas pílulas têm essas maiores vantagens, não estão disponíveis gratuitamente. E eu tenho de saber que se eu der uma pílula a uma rapariga ou uma mulher que não vai ficar satisfeita, porque até não engravida, mas começa a ter borbulhas e começa a ter as pernas inchadas e com isso começa a ficar mais pesada e acha que aumentou de peso, o mais provável que vai acontecer é deixar, não é? Por isso, eu não quero que ela deixe a pílula, eu não quero que ela tenha uma má experiência com a pílula, porque isso depois também tem impacto na comunidade à volta dela, porque ela depois vai dizer às amigas, às primas, às conhecidas, que a pílula não presta, que a pílula dá borbulhas, que a pílula aumenta peso, e isso é errado, não é um efeito que acontece em todas as mulheres, aconteceu naquela senhora ou naquela jovem, mas eu consigo controlar isso com uma outra pílula, mas que infelizmente algumas destas terão de ser pagas pela paciente. Algo também que ainda se tem que trabalhar nesse sentido. E mais uma vez aqui voltamos a focar a importância da literacia também em todos estes temas. Falando de um dos métodos contraceptivos que mencionou e que acreditamos que seja o mais comum das mulheres, a pílula, e também porque estas próprias consultas de planeamento familiar não estão só direcionadas para os métodos contraceptivos, que também já aqui o dissemos logo de início. Um dos focos que se calhar até acaba por ser uma das patologias que mais presente até nas consultas e que se calhar as pessoas não falam assim tanto e que se pode estar aqui ligado ou não, e a doutora Vera vai-me dizer sim ou não, ligado à parte da pílula. Muitas das mulheres sofrem de hemorragias menstruais e nem sempre damos a devida atenção a essas hemorragias, ou porque achamos que é normal, ou porque às vezes há um mês e outro não. Que impacto é que isto pode ter na nossa vida e na nossa saúde, e que relação é que isto pode vir a ter com a fertilidade ou infertilidade? Então é importante que as pessoas saibam que os períodos de uma mulher não são iguais aos períodos de outra mulher. O que é abundante para uma mulher não é abundante para outra, não é? Uma senhora que tem um período de um dia que usa só um penso e outra que tem normalmente 3 dias usa 2 ou 3 pensos,
para cada uma destas pessoas pode ser o perfil normal e não ser abundante numa nem na outra, não é? O que define a abundância, mais do que tudo, é o impacto que tem na qualidade de vida. Uma hemorragia abundante é considerada abundante se tiver um impacto na vida da mulher. Há quem fala em quantificar, não é? Até mais de 80 mililitros, só que é muito difícil quantificar. Sim, não é? Nem mesmo conseguimos fazer essa medição, não é? Nem que usa copo menstrual consegue. Por isso, a definição agora aceita para hemorragia abundante é aquela que a mulher considera que tem um impacto na sua vida. E não é ter uma vez num ciclo uma hemorragia mais abundante. São hemorragias prolongadas, normalmente mais de 6 meses, são essas que nos devem preocupar, são essas que nos devem fazer uma especial atenção, porque podem estar associadas a outras patologias. Não é que a hemorragia em si cause fertilidade, não é isso, é que o que está a condicionar essa hemorragia pode dificultar a fertilidade. Temos, por exemplo, pólipos que podem condicionar uma maior hemorragia e podem condicionar a fertilidade no sentido em que, se causarem ali uma obstrução, não permite a passagem dos espermatozoides, por isso não permite uma fecundação tão fácil. O mesmo para os miomas, não é? Os ovários poliquísticos também podem ter esta alteração da hemorragia e estão associados a uma maior dificuldade de fecundação e de engravidar. Temos depois também de descartar problemas da coagulação do sangue, porque estamos a falar no aumento da hemorragia, também temos de descartar isso. Temos de descartar patologias da tiroide, não é? Porque às vezes também podem dar alterações da hemorragia e que podem estar associados a problemas de fertilidade. E se isto tudo vier negativo, então poderá-se associar ao chamado uma disfunção ovárica, que são as mulheres que não ovulam todos os ciclos. E o que é que acontece na disfunção ovárica? A mulher, ao não ovular, mantém os seus níveis de estrogénios altos, o endométrio, que é aquilo que depois sangra, vai ficando cada vez mais espessado e, como fica cada vez mais espessado, vai ter uma hemorragia regular e abundante. E isso é porque não há ovulação. E se não há ovulação, não é possível haver uma fecundação e engravidar. E são esses os casos que também poderão estar associados a uma maior dificuldade de engravidar e que têm de ser vigiados. Resumindo, o importante de uma hemorragia abundante é, primeiro, a senhora ver se há uma diferença com o seu padrão, porque se for o seu padrão normal, nós temos mulheres com 7 dias de período e é considerado normal. Por isso. E temos outras com 2 dias e é considerado normal. Se é de 2 dias começa a ter 6 ou 8 dias de período, é uma alteração do seu padrão e se tiver impacto na sua vida. Isso já é preocupar. Né? E depois é descartar se há alguma causa subjacente e qual é essa causa subjacente para se tratar e ver que impacto é que terá ou não na fertilidade. Portanto, tendo em conta com o padrão de cada uma das mulheres, no entanto, é um sinal de alerta que não deve ser também descurado e de ser consultado pelo seu médico. Referiu também aqui a importância, já também atrás, na importância dos prestadores de cuidados de saúde, que têm um papel fundamental neste acompanhamento da saúde da mulher. O que é que pode ser feito para expandir estes serviços e fazê-los chegar cada vez mais à população e aqui de uma forma regional, portanto, não só nos grandes centros, mas em todo o país? Bem, parece-me que o elemento-chave essencial é haver profissionais, não é? Haver médicos e enfermeiros que façam as consultas de planeamento familiar, porque efetivamente sem profissionais não há consultas que sejam possíveis de marcar. E a nível de cuidados primários e de hospitalares temos visto que infelizmente tem havido uma saída de profissionais e isso efetivamente condiciona o acesso das mulheres a esta consulta. Vai impactar nesse sentido. Óbvio que todas as mulheres, mesmo que seja médico de família atribuído, têm acesso a consultas de planeamento familiar nas chamadas UCSPs, nas Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados. Mas é preciso reconhecer que, efetivamente, ter um médico de família não é um luxo, não é um capricho, é uma necessidade para ter um acesso mais facilitado, porque permite ter um contacto maior proximidade, aquele médico conhece-me, aquele médico vai-me acompanhar ao longo da vida, conhece a minha família e consegue particularizar, personalizar os meus cuidados. Imaginemos no caso de uma senhora que tem uma mãe que teve um cancro da mama numa idade mais precoce. Eu posso personalizar nesta filha dela se faz o rastreio mais cedo e não nas idades-chaves. Esta é a beleza, se me perguntar, dos médicos de família. É nós conseguirmos antever, nós conseguimos personalizar e nós conseguimos
previr a doença, porque é importantíssima a prevenção, porque senão só vamos estar a apostar na doença, não é? E é importante que as pessoas também encontrem tempo para isso, porque uma coisa é certa, se as pessoas não encontrarem tempo para a prevenção, vão ser forçadas a gastar tempo e dinheiro na doença. E é isso que é importante, as pessoas conseguirem ter acesso a bons cuidados de saúde primários, e nós em Portugal temos ótimos médicos de família. Tenho aqui um viés grande, porque eu sou médica de família, certamente, mas somos médicos com uma enorme formação reconhecida a nível internacional, e são pessoas, colegas e profissionais que se dedicam ao utente na sua versão holística. Nós não nos preocupamos só com um órgão, com uma doença, nós nos preocupamos com a pessoa e com as envolvências, a sua família, que condicionam a sua saúde. Não, ele ia dizer que acho que o próprio nome diz tudo. Portanto, o médico de família, acho que não poderia haver melhor nome para designar aquilo que realmente que vocês são. Portanto, que é o médico de família. Portanto, da família, o acompanhamento do princípio ao fim. E lá está, sabendo todo esse historial clínico, e dessa forma conseguem ajudar muito melhor os pacientes e os próprios doentes. A nível de ensaios clínicos da saúde da mulher, o quão importante é que é o investimento nos ensaios clínicos, na investigação em si? É essencial. A medicina não evolui sem inovação, e a inovação tem de ter como base ensaios clínicos em que, neste caso vamos particularizar para as mulheres, são a população que é estudada. Como é que nós evoluímos na medicina? É com novos fármacos, novas terapêuticas, e esses fármacos e terapêuticos são desenvolvidos a nível laboratório e depois têm de ter estes ensaios clínicos em que as pessoas vão experimentar estes medicamentos e ver se efetivamente têm os mesmos resultados que tiveram em laboratório. Infelizmente, o que nós temos visto historicamente é que os ensaios clínicos antes tinham maioritariamente homens, e os resultados obtidos nos homens eram generalizados para as mulheres. E o que nós temos visto é que isto poderá não ser totalmente verdade, porque nós somos, para além de um aparelho reprodutivo diferente, não é? Temos alterações a nível celular, e um fármaco, por exemplo, que eu posso dar num coração de um homem pode não ter o mesmo efeito num coração de uma mulher. Por isso é que tem sido cada vez feita uma maior aposta e uma tentativa de incluir cada vez mais mulheres nesses ensaios clínicos, para nós validarmos se efetivamente o que acontece no homem é a mesma coisa que acontece na mulher, se as doses têm de ser iguais, se temos de ajustar, se os alvos são os mesmos ou não. E isto é essencial, por isso a União Europeia até fez sair recentemente diretivas em que diz que as populações a participarem nos ensaios devem ser tanto homens como mulheres, e em todas as faixas etárias. Também, não é? Tal e qual. E agora que estamos a falar das mulheres, as investigadoras mulheres também têm de ser apoiadas, porque efetivamente vemos que a nível de financiamento é mais difícil as mulheres conseguirem financiamento do que os homens. Por isso a investigação a nível das mulheres é tanto na população como nas investigadoras que temos de fazer este reforço. Porque se nós não investimos na investigação, e se nós não investimos na investigação das mulheres, nós não vamos ter resultados, nós não vamos saber se o que é válido para um homem é válido para uma mulher, e isso é mais uma vez uma desigualdade. Muito bem. Como o tempo é rápido nestas conversas, porque são realmente rápidas, e poderíamos estar aqui muito mais tempo, com certeza, a falar as duas, mas ir-lhe deixar um pedido final, digamos assim, em nome da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e do grupo que coordena, se nos quer deixar uma mensagem para quem nos está a ver e a ouvir sobre aquilo que estivemos aqui a falar, umas considerações finais. Acho que estamos no bom caminho. A nível da saúde da mulher temos bons profissionais, mas é importante garantir que todas as mulheres tenham acesso aos cuidados que precisam. É importante que as mulheres tenham tempo para se tratarem delas, porque muito do tempo das mulheres é dedicado à família e ao trabalho, acabam por, como se diz, desleixar, não é? E é importante que elas ganhem consciência de importante estarem saudáveis por elas próprias e pelos outros, e é importante que a sociedade em si reconheça cada vez mais o papel das mulheres e que invista na sua saúde, e que se diminua cada vez mais, de uma forma mais célere, as desigualdades que há nas mulheres, tanto a nível de saúde como laborais, porque as desigualdades laborais vão também ter impacto na saúde das mulheres, e nós queremos, no fim de contas, ter uma sociedade onde a paridade e a igualdade são os valores que nós assumimos como os nossos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Vera Pires da Silva, por estar connosco mais uma vez. Eu despeço-me também de quem nos esteve a ver e a ouvir,
e espero por vocês num próximo podcast A Saúde da Mulher em Portugal. Até breve.